Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Um mercado que tem se mantido estável aí na sua precificação, a gente já tem visto isso se alongar aí por mais de mês, inclusive. A gente já tem trazido algumas informações de alongamento de escalas, inclusive, mas esse alongamento de escalas por enquanto, não tem trazido um efeito negativo, ou pelo menos trazido uma imposição de pressão tão significativa na arroba do boi. Tem, logicamente, aquelas correções, né, naturais de percurso, quando você tem aí uma oferta um pouquinho maior, mas, de uma forma geral, o mercado e a precificação da arroba, a gente pode dizer que seguem estáveis aí. Para contar um pouquinho mais das perspectivas e entender o que vem por aí, nosso convidado hoje é o César de Castro Alves. Ele é consultor de agronegócios do Itaú BBA, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, muito bom falar com você de novo. E eu queria já começar te perguntando dessa situação, né? A gente tem visto essa estabilidade nos preços se firmando aí por algum tempo já, mas o que você espera, César? Temos aí algum fator que possa mudar o rumo dessa história, pelo menos dessa história atual? Olá, Alex e amigos do Notícias Agrícolas, muito bom estar aqui de volta com vocês para esse bate-papo. Olha, Alex, eu espero um mercado mais firme, né, assim como está, né, seguindo nessa direção. Aqui eu acho que a gente tem boas razões do lado da oferta, né, como você muito bem colocou, as escalas de abates, elas estão mais confortáveis do ponto de vista da indústria, né? Claramente houve um alongamento aí nos meses de julho e agora em agosto, né? Estava rodando por volta de 5 dias até junho, e isso veio para 7 e poucos dias, então há sim uma oferta um pouco maior, possivelmente dos confinamentos, né? Que fazem diferença nessa época do ano, apesar das margens muito apertadas desse negócio. Confinamento ele é uma necessidade para muitos produtores, né? Então a gente conversando com os nossos clientes, nós temos percebido as pequenas operações mais vazias e os produtores, né, mandando para os grandes confinamentos e boitéis seus animais, dado que muitas vezes essas operações maiores são mais eficientes, têm custos operacionais menores e faz sentido para o produtor e não ele fazer isso na própria fazenda, com ração cara, etc. Então, a gente nota um aumento, mas eu acho que muito dentro do razoável, né? Estruturalmente, ou seja, em relação ao ano passado, possivelmente os abates estão menores ainda, e vale dizer que os preços estão firmes a despeito desse aumento das escalas, né? Ou seja, tudo indica que o mercado está absorvendo muito bem, né? E aí eu diria que não é o doméstico, é a exportação, absorvendo muito bem esse aumento relativo de oferta. Então, nesse contexto, né, você me perguntou o que me preocupa aí, eu acho que os riscos são câmbio, né, claramente, isso, se a gente tiver alguma apreciação cambial, né, até o final do ano, eu acho que isso trava um pouco a possível alta do boi. A tendência é que a gente tenha agora a melhora da demanda sazonal, né, por conta do encaminhamento aí do segundo semestre. Isso vale mais para o último trimestre, mas claramente no lado da oferta é apertado, né? Então, eu vejo aí a oferta restrita e a demanda, pelo menos exportação, muito boa. Então, os riscos que eu vejo, primeiro, é o câmbio. Se a gente, né, o Banco Itaú tem a expectativa de que a moeda termine o final do ano em 4,75. Se isso acontecer, eu acho que é negativo, né, obviamente, para os produtos exportáveis e segura um pouco a alta de commodities. E também uma possível, não possível, mas uma eventual pressão da China, né, que é o nosso principal destino externo, no sentido de segurar preços, tá, Alex? Eu acho que as exportações em quantidade vão continuar muito fortes, mas o elemento novo que a gente tem nos últimos meses é o preço do suíno na China ter caído muito, e logo a diferença de preço de porco e boi lá, né, carne suína e bovina, voltou a se ampliar. Então não é uma competição puramente direta aí, mas é um ponto de atenção, porque é uma mudança grande, né? Os preços despencaram lá de suínos e isso pode fazer com que eles tentem segurar um pouco a alta de preços que vem acontecendo, tá?
Acho que é importante dizer que o preço de exportação do Brasil tem aumentado aí, sistematicamente, subiu 10% nos últimos 2 meses, fazendo frente à alta do boi, né? Então, é impressionante. Eu estava calculando aqui, desde o começo do ano, Alex, o preço de exportação da carne bovina, né, in natura, em dólares, subiu 19%. E o boi subiu 18% em dólares. Então, está par e passo, né, a alta do preço da carne com a alta do custo para a indústria. Então, isso tem feito os preços se sustentarem. Nós temos conseguido repassar os preços até aqui. Mas é importante que continue assim, né? Senão a gente acaba tendo uma trava, dado que as margens estão muito apertadas dos frigoríficos, mesmo na exportação. Tá? O spread que a gente calcula, ele veio para o terreno positivo, aí, 1% nesse último mês, mas ele estava abaixo de zero desde o começo do ano. Então, não é uma situação confortável do ponto de vista de margens na exportação, apesar dos bons volumes que a gente tem exportado. Tá? Muito bem. Bom, daí você, quando você enumerou os riscos aí, você colocou fatores, o dólar e a pressão chinesa por menores cotações, que são fatores que estão ligados aí principalmente à nossa exportação. Quando a gente calcula essa exportação, a gente viu um mês de julho muito bom em termos de volume. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 166 mil toneladas exportadas. Ainda assim, esse valor já é abaixo do ano passado. E quando a gente contabiliza, César, desde o começo do ano, essa queda em relação ao volume exportado chega aí nos 4%, 5%. Isso não é um arrefecimento de demanda internacional? Não vejo assim, Alex. Principalmente, primeiro, né? Você está certo, são 166 mil toneladas, mas só da carne in natura, né? Tem a parte de processados, miúdos também, que a gente exporta, que não está aqui. Então, estou considerando só a carne in natura. Esses 4,5% de queda na quantidade, né? A receita ela é maior, mas a quantidade ela está caindo isso, mas ela reflete um abate menor também que nós estamos tendo nesse ano, né? Estamos observando agora um pouco menos, talvez, essa queda, mas ela claramente aí, no acumulado do ano até aqui, nós abatemos menos animais e dificilmente o peso maior das carcaças compensa toda essa queda dos abates, de modo que a produção de carne ela é menor. Então, um pouco menos de volume para exportação não é tão preocupante. Eu acho que o mais relevante aqui é a dinâmica dos preços e eles têm subido, né? Então, isso permite com que a gente mantenha o cenário organizado, né? Ou seja, a oferta ela é menor, mas obviamente o mercado interno muito retraído, né? Então a exportação é que é o grande canal. Então não me preocupa essa pequena queda aí na quantidade, porque os preços têm evoluído razoavelmente e feito frente à alta do boi em dólares, né? Acho que isso é mais importante do que... E também, para que a exportação estivesse crescendo, a gente teria que ter uma queda ainda maior no consumo interno, dado que o abate está menor, né? Então, eu acho que as coisas conversam aqui. Tem mais a ver com uma falta de oferta do que com uma retração de demanda internacional, então? Perfeitamente, eu acredito. Muito bem. E vale dizer que não é só a China, né, Alex? Tem aí bons envios indo para os Estados Unidos, né? Tem saído, já, se não me engano, já passou a ser o terceiro destino do Brasil, os Estados Unidos. Olha que beleza, a gente voltando a exportar carne in natura para lá. Então, acho que tem coisas boas aí na exportação que tem feito a diferença. Muito bem. Qual que é a sua expectativa para o final do ano, César? Obviamente você já ponderou os riscos, né? Mas se a gente tiver um cenário favorável, para onde pode caminhar essa arroba do boi? Olha, Alex, vamos pensar aqui, né? Eu acho que se a gente fizer conta com esse câmbio aí que o banco projeta, né? O Banco Itaú, 4,75, a arroba tem que... Ela não vejo tanto espaço para ela ir para os 330 como o mercado futuro precifica hoje. Então, com o câmbio atual, né? Por volta de 5,20, 5,10, 5,20, eu acho que está muito bem calibrada a curva. Né, ela coloca ali os 329, né, preços de hoje, 330 para novembro e dezembro, eu acho que está totalmente factível. Agora, é muito difícil realmente a gente ter uma boa firmeza da projeção de câmbio. Né? Não só qualquer economista tem dificuldade em fazer essa leitura,
São muitas variáveis. Então, 330 para um câmbio acima de 5, então. Exatamente. Então, se for um câmbio de 4,75, eu acho que é 320, ou talvez até um pouco menos, a depender dessa questão do repasse para a exportação, né, do preço de exportação. Então, assim, não é um cenário explosivo, dado que a gente não vai ter a ajuda do mercado interno, tá? Eu não acredito em uma reação aí para o mercado interno de maneira alguma. E com esse, agora, se eventualmente tivermos aí surpresas, né, no fronte político ou fiscal, alguma piora da percepção de risco, o câmbio sobe, né, moeda desvaloriza mais, aí fica mais possível a gente ver arroba acima de 330. Então, eu acho que, na minha leitura hoje, entre 320 e 330, né, Boi São Paulo, faz bastante sentido, desde que não tenhamos problemas aí de exportação, né? Não esperamos isso. E o mercado interno ele vai continuar retraído, o que significa vida difícil aí para os frigoríficos mais voltados ao mercado doméstico. Então, seria mais ou menos esse o desenho que eu tenho, tá? Que é bastante positivo, né, Alex? Vamos considerar que essa alta aí é boi recorde, ganho aí de, acho que mais de 30% sobre o ano passado, né? Bastante satisfatório esse patamar. E mesmo para o frigorífico exportador, né, César? Você está considerando aí um spread negativo já, o frigorífico trabalhando com spread negativo. Ou seja, para ele se manter ativo aí, ele precisa também melhorar o preço no mercado internacional. Coisa que você já mostrou para a gente que tem acontecido, né? 19% de aumento no preço da carne brasileira no mercado internacional do começo do ano até agora. Nos últimos 2 meses, 10% foi que você falou, né? Exato. 10% de aumento. Mas será que dá para continuar impondo esse aumento no mercado internacional? Alex, o que tem de novo, né? Eu acho que isso pode complicar um pouco a facilidade de repasse de preços, é o preço do suíno lá na China, que caiu muito. Verdade. Isso eu acho que é relevante, porque a diferença aumenta muito entre as duas carnes, né? A carne bovina está alta e o suíno caiu. Então, esse spread aí faz com que, eventualmente, fique mais difícil continuar repassando. Tem outros elementos que podem fazer essa coisa continuar, né? Que é a escassez de gado, né? A Austrália super retraída, o Brasil ainda é relativamente barato frente ao produto americano. Então, a Argentina não sabe o que é da vida, né? Exatamente. Então, tem razões para que não tenhamos choques aí, mas eu acho que claramente isso aconteceu há 2 anos, né? Nós terminamos o ano com preços muito altos de exportação, a China fez uma enorme pressão em janeiro e fevereiro, os preços caíram, se não me engano, $500 por tonelada. Foi muito grande o impacto ali por uma simples razão comercial, tá? Uma pressão ali momentânea e depois eles voltaram comprando, mas num nível de preço mais baixo. Então, acho que isso pode acontecer, né? É sempre bom lembrar que os chineses são habilidosos negociadores e a pecuária nacional está na mão da China, em grande medida, né? Então... Ô César, outra coisa que você falou aí rapidamente, mas que me chamou a atenção foi você não vê grandes expectativas para o mercado interno. Estava todo mundo esperando uma retomada econômica, um consumo maior interno. O que aconteceu, César? Alex, eu acho que as perspectivas de recuperação do PIB elas seguem fortes, né? Vale dizer que o Banco Itaú tem até um indicador lá que foi construído na pandemia, que eles calculam a mobilidade da população junto com dados, né, de movimentação de cartões. Então, tem uma leitura muito precisa diária e esse indicador está para cima, para o céu e avante, tá? Apesar das preocupações aí com a variante Delta e com possíveis incertezas associadas à pandemia, a leitura dos economistas lá da nossa casa é que não teremos mais um retrocesso da mobilidade, novos lockdowns, e a ponto de voltar a travar totalmente a recuperação da atividade. Então, dito isso, o cenário de recuperação, né, e aí tem um efeito bastante estatístico, que é um carrego, depois de um tombo do ano passado, uma recuperação ela grande, né, percentualmente, ela não é de todo excelente, mas principalmente porque vem acompanhada aí de uma pressão inflacionária grande, né, cada vez mais as taxas de juros têm sido
revisadas para cima, e assim como a expectativa de inflação, e o desemprego muito alto, né? Então, apesar da recuperação, né, do tombo do ano passado, as condições domésticas, né, ainda são difíceis aqui para as famílias. Esse é um ponto. Segundo, é que a carne bovina ela continua muito cara relativamente às outras proteínas. Então, a gente nota o mercado, por exemplo, de frango bem mais comprador, né, o mercado doméstico bem mais líquido do que o de carne bovina. Então, enquanto essa diferença for muito alta, eu acho que é difícil. E a própria inflação tirando o poder de compra, né, César? Exatamente. Então, o consumo doméstico ele vai ter uma reação estrutural, né? Eu acho que assim, o sazonal acontece no final do ano, temos festa, temporada de churrasco, ainda mais se a gente tiver algum alívio aí da pandemia, né? No sentido de poder reunir mais, acreditamos que mais gente vai estar vacinada. Então, o cenário para a temporada de churrasco brasileira ele está se formando como melhor para o final do ano. Então, isso pode fazer a turma ir para a grelha, né? Mas, apesar disso, a carne bovina cara, ela vai continuar travando aí o consumo de uma maneira mais estrutural, e isso só vai acontecer quando o ciclo virar, né? E não é agora. Então... Quer dizer, a diferença do sazonal para o estrutural é que a gente pode ver, sim, uma mudança na perspectiva de consumo, mas é uma mudança que tem data para acabar, né? Exato, é uma mudança em novembro e dezembro em relação a agora, né, a julho, agosto, e depois em janeiro esfria um pouco. Então agora, em relação aos anos anteriores, uma dinâmica mais forte de compra, eu não vejo isso acontecendo antes que a gente tenha uma mudança de ciclo que não é agora. E uma carne mais barata, César? Esquece. Acho que, olha, e nem o frango, tá? O frango subiu bastante recentemente. Se você quiser uma carne barata, é o suíno hoje, Alex. Está super barato. Eu acho que o setor está sofrendo, está desproporcionalmente barato em relação ao frango também. Então, é o que eu tenho feito, tá? Mesmo porque eu gosto também bastante do porquinho. Então, eu recomendo aí você buscar o suíno, que também é uma carne deliciosa. Boa. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado, viu? Análise certeira, perfeita aí para a gente poder entender todo esse contexto e, mais do que isso, né, os cenários possíveis aí para a precificação da arroba até o final do ano. Acho que ficou muito claro aí na sua explanação. Muito obrigado, viu? Volte sempre, César. Valeu, Alex. Um abraço. Até a próxima. Grande abraço. O César de Castro Alves, do Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo pontuações muito pertinentes sobre a variação dos preços e principalmente o que esperar em termos aí de precificação da arroba do boi. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de São Paulo, lá na B3. O mercado trabalhando hoje de maneira bastante distinta aí. Olha aí, o agosto caindo 0,16% a R$ 317,60. Setembro, R$ 319,60, com alta de 0,19%. Outubro recuando 0,23% a R$ 323,00 e o novembro R$ 328,60, caindo 0,5%. O indicador CPEA fechou ontem com nova queda, 0,67% a R$ 316,45. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.